Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos trabalhar um pouquinho com JavaScript e vamos estar colocando em prática aquilo que nós vimos na primeira aula, na aula de introdução ao JavaScript. Tá? Então vamos começar com um exemplozinho simples, um exemplo onde nós vamos simplesmente somar dois números. Tá? Por questão de simplicidade, nós vamos usar aqui para entrada de dados, para ler a função prompt, tá? E para saída de dados, para mostrar na tela, vamos usar o alert. Então, nós vamos usar prompt, como se fosse uma leitura, um scanf, e o alert para poder mostrar na tela. Ok? Vamos lá. Vou mudar aqui para a linguagem JavaScript. E o que tiver dentro das tags de script, tá? É o JavaScript. Então tem o HTML, o read, dentro do read tem um título e tem um script. Depois tem um body, e aqui dentro do body eu não vou estar utilizando nada não. Então vamos para o prompt, vamos fazer um exemplozinho aqui, var, vamos colocar aqui a variável nome, recebe, prompt, digite seu nome, e aqui vamos colocar um alert, não, vamos colocar assim, seu nome é, e vamos juntar esse seu nome é, vamos concatenar, ó, isso aqui é um texto, isso aqui também é um texto, vamos concatenar com um sinalzinho aqui de mais. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Salvei, vou vir aqui no navegador, F5, digite o seu nome, vou colocar aqui Vinícius, ok, seu nome é Vinícius, tá aqui certinho. Pronto, é só isso, tá? O script ele começa de cima para baixo, chegou aqui, viu a tag de script, executa o que está aqui dentro, terminou, vem para cá, faz o body aqui, como não tem nada, terminou o script. Vou criar uma função, porque aí fica, né, a gente já vê como é que utiliza a função. Esse aqui foi só um exemplozinho, vamos fazer uma função que vai ser o seguinte, nós vamos ter dois números, vamos pedir para o usuário digitar dois números, e vamos somar esses números. Vamos colocar aqui um function, vamos colocar soma números. Vai ser uma função, tudo vai ser feito dentro dessa função aqui, nós não vamos criar outra função. Então vamos colocar aqui um N1, recebe prompt, digite um número. Vamos colocar aqui um N2, digite outro número, e vamos colocar aqui um var, para dizer que é uma variável local, se não colocar o var, fica como variável global. O resultado vai ser o N1 mais o N2, depois vamos mostrar, tá? O resultado é has. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, entender isso aí. Sim, então coloquei F5 e nada acontece. Por que nada acontece? Aqui eu tenho uma função, e essa função soma números. A função foi declarada aqui, beleza, tá certinho. Porém, nós não chamamos a função. Esqueci de chamar a função. Então aqui soma números, chama a função. Chamei a função, aí sim a função vai ser executada. E eu posso chamar a função quantas vezes eu precisar. F5, digite um número, digitar aqui 3, digita outro número, digitar 7, ok. Ué, 3 mais 7 vai dar 37, tem alguma coisa errada aí, né? Então, o que nós erramos aqui? Se a gente voltar e relembrar a primeira aula que falou lá daquela introdução, nós vimos lá que se os operandos aqui forem números, esse cara aqui vai ser um operador de adição. Porém, se os operandos forem texto, isso aqui é um operador de concatenação. E quando eu peço para o usuário digitar alguma coisa utilizando a função prompt retorna texto. N1 é um texto e N2 também é texto. Isso aqui não são números, são textos. Tá? Então, eu preciso pegar o texto e transformar num número. Né? Então, por exemplo, se eu digitei aqui, quando vem aqui, digitei 3, esse 3 não é o número 3, ele é o texto 3. Aí eu tenho que pegar o texto 3 e transformar no número 3. Este número eu consigo somar, subtrair, multiplicar, dividir.
O texto não. O texto eu não consigo somar, subtrair ou dividir. Eu consigo concatenar o texto, mas não somar, tá? Então eu vou pegar o texto e transformar num número. Como que eu vou fazer isso? Eu posso transformar em número real ou número inteiro. Eu vou usar parse int para transformar um número em inteiro ou parse float para transformar o número num número real. Tá? Então, eu vou transformar em número inteiro. Vou colocar aqui n1 e vou guardar esse resultado na variável x, por exemplo. Então, eu vou pegar o n1, que é um texto, transformo em número real e guardo em x. Depois, fazer a mesma coisa, parse float n2. Então, vou pegar o n2, transformar em float e guardar em y. Agora sim, eu posso somar x mais y e o resultado vai guardar no res e eu vou exibir. Então, F5, digitar um número 3, digitar outro número 7 e agora o meu resultado é 10. Tá? E aí observe aqui que res é um número e eu estou juntando ele, estou concatenando com esse texto. Quando eu tenho um texto e depois eu tenho um número, este cara aqui vai ser o operador de concatenação. Ele vai transformar isso em texto e vai poder juntar isso aí, que foi aquele resultado que a gente visualizou lá. Ok? Sim, vamos ver mais, né, algumas outra funçãozinha aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu queira, sei lá, um vetor e queira somar vários números, né? Então, vamos supor que eu tenha 10 números, 10 não, vamos colocar só 5 números e quero somar esses 5 números e mostrar, por exemplo, a média desses números, tá? Então, 5 números, vou somar, dividir por 5 e vou mostrar a média. Vamos fazer esse exemplo aí. Então, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou pegar a partir desse aqui, copiar, colar. Vou trocar aqui por exemplo 2. E nós vamos editar esse exemplo 2. Fechar o anterior, vamos trabalhar só com esse aqui. Primeira coisa, eu vou criar uma função para o somatório. Tá? Function somatório. Essa função aqui vai receber um vetor e vai fazer o somatório dos valores do vetor. Essa função, isso aqui eu posso propagar. Tá? Vamos fazer uma função para calcular o somatório do vetor. Aí eu tenho a possibilidade de fazer um for normal ou tenho a possibilidade de fazer um for específico para percorrer um objeto. No caso aqui, um objeto do tipo vetor, que é o que eu vou utilizar. Então, eu vou declarar aqui var soma recebe 0. Como eu vou fazer um somatório, a variável soma já vai começar com 0. Aí eu vou dizer assim, for para i in vet. E aí eu vou dizer que soma recebe soma mais vet no índice i. Ou posso fazer da forma abreviada. Ao invés de falar soma recebe soma mais vet no índice i, eu posso fazer assim, ó, que dá mesmo resultado, a mesma coisa. Isso aqui é o mesmo que dizer soma recebe soma mais vet no índice i. Vou pegar vet no índice i, somar com a variável soma e o resultado vai ficar em soma. Tá? Se você não lembra como é que trabalha com vetores, volta lá na disciplina de lógica de programação, dá uma revisada para poder entender direitinho isso aqui. Tá? Que é um exemplozinho bem simplesinho só de somatório. Então, somei todos os dados. Depois, eu vou vir aqui e falar vou falar var média recebe soma dividido pela quantidade de elementos. E eu vou dizer que essa quantidade de elementos vai ser o vetor no campo length. Vou supor que o vetor não vai ter índices pular do índice, né? Vai ser índices contínuos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, sem pular nenhum. Porque aí dessa forma eu consigo ter a quantidade de itens no vetor e aí fica fácil de fazer. Então soma, dividido pela quantidade de itens, tenho aqui. E depois eu vou retornar a média dos valores, a média dos dados. Então retorne média. Esta média que foi calculada aqui vai ser retornada. Pronto, isso é a função para somar. Vamos fazer uma outra funçãozinha aqui, que vai ser uma função onde eu vou criar um vetor e ler os dados. Tá? Então vamos dizer assim, function ler dados. Nessa aqui eu vou criar um vetor. E este vetor vai ser vazio.
Então, abre e fecha colchetes para dizer que eu tenho um vetor vazio, um vetor de tamanho 0. Vou fazer um laço para... vou começar aqui uma variável i. Então, para i começando em 0, o i menor do que, por exemplo, 5, e mais. E aí eu vou ler e armazenar o resultado no vetor, no índice i. Só que se eu fizer dessa forma aqui, a gente já sabe que isso aqui é texto, né? Prompt retorna texto. Então, tem que pegar esse texto e transformar em número. Então, eu vou colocar um parse float. E este prompt vai ficar dentro desse parse float. Porque aí o prompt leu um número, retornou o valor é texto. Pega esse valor, guarda em parse, ou passa para a função parse float, transforma em número real. E aí sim eu guardo no vetor, no índice i, o i vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, e aí pronto. Depois que eu fiz isso, aí sim eu vou calcular o somatório. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, S recebe somatório. E passo o vetor como parâmetro. Passei o vetor como parâmetro, quem é que vai receber esse vetor? A variável vet, que depois vai retornar a média, que eu vou guardar aqui, média. E aí eu vou mostrar. Vou colocar assim a média. A média é M. Se eu fizer isso aqui, salvei. Se eu for lá no navegador, nada vai acontecer. Pressionei F5. Opa, peraí. Salvei. Vem aqui, pressione F5. Alguma coisa aqui que eu... Deixa eu ver. Não chamei nenhuma função, não é para... Ah, tá. Aqui está no exemplo 01, né? Deixar aqui que nós estamos trabalhando no exemplo 02. Isso. Então, né, F5 aqui não está carregando nada. Né? Por quê? Porque eu não chamei nenhuma das funções. Tá? Então, vamos chamar aqui a função ler dados. Chamo a função ler dados, salvei, F5, digite um número, 1, digite outro número, 2, 3, 4, 5, a média é 3. Tá? Então, eu consegui somar todos os valores, dividir pela quantidade de elementos, e aí depois ele me mostra aqui a média. Eu poderia também fazer diferente, eu poderia, ao invés de mostrar, retornar, return M. E aqui eu chamaria o ler dados e diria, por exemplo, que M recebe ler dados e depois alert M. Tá? O resultado fica a mesma coisa, mas aqui eu fico lendo os dados, aí já calculo e depois só retorno o valor e mostro o valor aqui. Tá? Então vamos ver lá. Mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então a média aqui é 3. Beleza, né? Vamos ver um outro exemplo? Então, ó, aqui eu estou passando bem rápido, mas já dá para a gente ter uma ideia de várias coisas que nós vimos lá no slide da aula passada. Tá? Se a gente pegar lá o slide que nós vimos de introdução ao JavaScript, só nesses exemplos aqui nós já falamos de função, falamos de vetor, falamos de laço, então já cobrimos vários aspectos aí da linguagem. Tá? Então, por exemplo, estamos trabalhando aqui nesses exemplos a forma incorporada, tá? Depois, em outros exemplos, na próxima aula eu vou trabalhar essa parte externa. Esse inline aqui depois a gente vê também. Então aqui nós já falamos, né, de números, falamos de string, falamos de objeto, função e array. Tá? Este aqui, ó, nulo. Né? Por exemplo, se eu fizer aqui F5 e se eu pressionar aqui cancela, a função prompt me retorna nulo. Tá? Então, ó, onde que a gente encontra o nulo? Por exemplo, quando eu tenho um prompt e pressiono cancelar, ela me retorna nulo. Então, já vimos algumas coisas disso aqui. Variáveis, já, né, vimos lá no exemplo também. Então, aquele exemplo já está cobrindo várias coisas. Vimos alguns operadores aritméticos, aritmético com atribuição, tá? Vimos concatenação. O relacional, sim, tem aqui também, lá no laço for. Cadê?
neste laço for aqui, já tem um sinal de menor. Esse aqui a gente, né, não colocou nenhum exemplo, depois a gente vê algum. Instruções de condicionais, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Então, vimos alguns laços, usando principalmente o laço for, tá? Função, já falamos, vetor também. Então, só nesse pequeno exemplo, nós já cobrimos boa parte aqui. Vamos falar agora sobre os objetos, tá? Vamos entender um pouquinho sobre objetos. Vamos fazer um exemplo falando sobre objetos. Como é que funcionam esses objetos aqui na linguagem JavaScript. Então, vou montar aqui o exemplo 3. Abrir ele aqui. Vou apagar isso que a gente já tem aqui, que não vai me servir. E vamos fazer um exemplo, supondo assim. Vamos dizer que nós temos uma pessoa. E essa pessoa, ela tem nome e tem, por exemplo, idade, né? E aí nós vamos fazer uma função para ler os dados de uma pessoa e uma função para mostrar os dados de uma pessoa, tá? Usando, né, cada pessoa vai ser um objeto que tem nome e que tem idade, tá? Semelhante a isso aqui. Nós vamos ter uma pessoa, um objeto que é uma pessoa, e a pessoa vai ter nome e vai ter idade. É isso que eu quero fazer. Então, primeiro uma função para ler uma pessoa. Então, function ler pessoa, ler os dados de uma pessoa. Eu vou ler e a função vai retornar os dados de uma pessoa aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui um P, que vai ser um objeto. Aí eu vou falar assim, P no campo nome. Então, eu vou criar este campo nome, vai receber prompt, digite o nome. Só assim. Depois P no campo idade. Posso tanto fazer assim quanto assim, tá? Das duas formas ficam corretas. Digite a idade. Idade é um número inteiro, sendo assim, eu vou precisar transformar isso aqui em número inteiro. Então, parse int para transformar em inteiro. Então, criei uma pessoa que tem nome e tem idade, semelhante ao que a gente tem aqui. Aqui eu chamei de pessoa, lá eu estou chamando de P, tá? Vou colocar o var, que é uma variável local. Então, P tem nome e tem idade. E aí eu vou retornar o P. Então, esta função cria um objeto do tipo pessoa, né, com nome e com idade. E agora eu vou fazer uma função para mostrar, function mostrar pessoa. E aí eu vou receber uma pessoa como parâmetro. Recebe aqui a pessoa como parâmetro, vou chamar só de pass. Recebe uma pessoa como parâmetro e vai mostrar essa pessoa. Vamos colocar assim, nome, dois pontos, mais pass no campo nome, mais idade. Eu posso usar aqui um contra barra N, porque aí ele quebra a linha, tá? Contra barra N para quebrar a linha. Idade, dois pontos, e aí depois coloco o pass no campo idade. Pronto. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Primeiro eu vou dizer assim que eu tenho uma pessoa, essa pessoa recebe ler pessoa. Depois eu vou mostrar pessoa, que ficou errado, pessoa A. Então vou mostrar a pessoa, passo a pessoa como parâmetro. Aqui pode ser o nome qualquer, tá? O nome que eu quero colocar. Podia ser aqui, sei lá, J. E aqui eu colocaria J também, tá? Então um nome qualquer. Salvei. Vamos abrir aqui. Visualizar como é que fica. Digite o nome. Então vamos colocar aqui José. Digite a idade. Vamos colocar 20. Então, nome José, idade, e alguma coisa aconteceu aqui de errado com a idade. Vamos lá ver o que foi que ficou de errado, né? Tá, aqui, ó. Não, aqui não. Mostrar a pessoa.
PES no campo idade. Ah, sim, aqui está vírgula, não é vírgula, concatenar, sinalzinho de mais. Né? Vamos lá. F5, José, Enter, 20, e aqui, nome José. Como eu coloquei um contra barra N, quebra a linha, mostra a idade aqui na linha de baixo, idade 20. Ok? E assim eu consigo trabalhar com dicionários. Vamos fazer mais um exemplo? E agora vai ser o seguinte. Eu vou ter um vetor de pessoas. Então eu não quero ler os dados de uma pessoa. Eu quero ler os dados, sei lá, de 10 pessoas, 20 pessoas, ou quantas pessoas eu precisar. Vamos fazer um próximo exemplo. E eu vou usar este exemplo aqui como base, tá? Então vou... Exemplo 4. E vou usar aquele lá como base. Já abri ele aqui. Então eu tenho a função para ler uma pessoa e a função para mostrar uma pessoa. Agora eu vou criar a função para ler várias pessoas e depois outra função para mostrar várias pessoas. Então function, vou chamar a funçãozinha aqui de ler grupo. Ler um grupo de pessoas. Tá? Nessa aqui eu vou colocar aqui, vamos supor que eu receba como parâmetro o tamanho, a quantidade de pessoas que eu quero ler. Então, um grupo de quantas pessoas? Então, essa quantidade eu vou receber como parâmetro. Vou ter aqui o var i, faço o laço para i igual a 0 e menor que a quantidade, e mais. Vou declarar aqui um vetor de pessoas, pode ser grupo. Declarar aqui um grupo, que vai ser um vetor. E esse grupo vai ser um vetor de pessoas, tá? Então, vou ter aqui grupo, no índice i, vai receber uma pessoa. Como é que ele recebe uma pessoa? Ler pessoa. Pronto. E aí, depois eu vou retornar o grupo. Tá? Então, receba uma quantidade, esse laço vai repetir essa quanti vezes, tem um grupo aqui, né, que vai ser um vetor, e esse vetor vai, em cada posição, no índice 0 é uma pessoa, no índice 1 uma pessoa, e assim por diante. Depois eu retorno esse grupo. Depois eu vou fazer uma outra função para mostrar o grupo, function, mostrar grupo, recebe um grupo de pessoas como parâmetro, vou colocar aqui, colocar grupo mesmo, pode ser outro nome, tá? Não tem problema, mas eu vou usar o mesmo nome, tá? Só para não confundir, mas pode ser outro nome, sem problema. Então, mostrar grupo, para ir em grupo, neste grupo aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pessoa, tá? E qual a pessoa que eu vou mostrar? A pessoa que está no grupo no índice i. Eu mostro uma pessoa por vez. Grupo no índice i é uma pessoa. E aí eu vou mostrar uma pessoa por vez aqui. Ok? Se eu executar isso aqui, nada acontece, porque eu não estou chamando nenhuma função. Então, vamos chamar as funções. Primeiro, eu vou chamar a função ler pessoa. Então, a função ler pessoa... Ler pessoa não, perdão, ler grupo. A função ler grupo, ela vai me retornar um grupo de pessoas. E eu vou guardar nessa variável g. Depois, eu vou mostrar um grupo de pessoas. Qual é esse grupo de pessoas que eu vou mostrar? O grupo de pessoas g. Tá? Então, esse g vai como parâmetro aqui para o grupo. Tá? Se você tiver dificuldade com relação à função, dá uma revisada lá na questão das funções, lá da primeira disciplina lá de lógica de programação, tá? Para não ter dúvida aqui. Visto que dentro do JavaScript, né, tudo que a gente vai fazer depois, na próxima aula, que a gente vai ver os eventos, tudo que a gente for utilizar vai precisar trabalhar com função. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre o que é função, tá? Então vamos lá, F5. Opa, alguma coisa de errado.
né? Porque não executou. Vamos lá de novo, F5, não executou. Deixa eu ver aqui se é o arquivo correto. Sim, exemplo 4, é o exemplo 4 que eu estou trabalhando. Se deu errado, o que a gente pode fazer? Ah, não sei onde está o erro. Então, aqui eu estou usando o Firefox, mas se você estiver usando, por exemplo, o Google Chrome, tem uma ferramenta semelhante, tá? Eu vou vir aqui, tem a opção aqui Web Developer, né, que é as opções para desenvolvedor, e eu vou abrir aqui o Console, Browser Console. E aqui, nesse console, ele me mostra um console de erros, os erros que eu cometi. Eu vou limpar, porque aqui está cheio de erros, né, que vai ficando no histórico. Limpei aqui na opção para limpar. Vou voltar aqui novamente, pressionar F5 e ver se aparece algum erro. Não apareceu nenhum erro, tá? Então vamos ver aqui o que pode estar errado. Eu chamo a função ler grupo e depois chamo a função mostrar grupo. Está errado aqui que eu esqueci de colocar a quantidade, né? Eu vou ler um grupo. Qual a quantidade de pessoas nesse grupo? 3. Né? Aqui eu espero este parâmetro, eu espero a quantidade. Né? Então vamos atualizar aqui, ver como é que fica. Digite o nome, José. A idade do José é 20. Digite o nome, Maria. A idade da Maria vai ser 30. Digite o nome, Pedro. A idade do Pedro vai ser 25. E aí me mostra depois, José 20, Maria 30 e Pedro 25. Tá? Este console de erro aqui, bem interessante, ajuda a gente bastante a estar encontrando os erros. Eu tenho erros relacionados a rede, CSS, JavaScript, segurança e tal. Né? E tem outras opções aqui também para desenvolvedor. Tá? Tem algumas outras coisas aqui, por exemplo, um debugger, que eu consigo visualizar, acompanhar o valor das variáveis. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá na opção debugger, né? Vou fechar aqui e vou lá de novo. Ó. Web Developer, e eu tenho aqui debugger. E aqui no debugger eu posso colocar aqui, eu visualizo aqui, ó, as variáveis. Na verdade eu posso colocar, isso aqui eu tinha colocado no outro exemplo. Então eu vou colocar aqui variável G, dá um Enter, e eu consigo saber o que é essa variável G. Ó. A variável G tem 3 índices, é um vetor com índice 0, índice 1 e índice 2. Dentro do índice 0 eu tenho um dicionário, um objeto com a idade 20 e o nome José. No índice 1 tem um objeto com a idade 30 e o nome Maria. No índice 2, idade 25 e o nome Pedro. Então consigo acompanhar por aqui o que está acontecendo com as minhas variáveis dentro do meu programa. Tá? Esse aqui é o debugger que a gente tem aí dentro do aqui no caso do Firefox. Tá? Mas lá no Google Chrome tem ferramentas semelhantes. Tá? Aqui é um console e eu consigo colocar, por exemplo, o resultado de console aqui. Tá? Dá para acompanhar. Se for visualizar a questão de memória, de armazenamento, tá? Questões da rede. Então, é um sistema aqui bem interessante que auxilia a gente no desenvolvimento. Né? Facilita aí nosso trabalho. Ok? Pessoal, então, por enquanto é isso, tá? Essa videoaula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os eventos, que é algo muito importante dentro aí do JavaScript, das páginas web, tá? Os eventos, porque aqui a gente fez alguns exemplos, mas observe que nós não interagimos com o documento HTML. Então, na próxima aula, a gente vai colocar alguns formulários, por exemplo, para ler o nome de uma pessoa, a idade, dentro de um formulário web, né? Formulários, como a gente já viu, input, type text, então nós vamos ter formulários, e aí a gente vai capturar alguns eventos, vamos tratar os eventos e ver como é que isso funciona. Então vai ficar uma aula bem mais interessante, bem mais legal. Mas é importante que você dê uma estudadinha, por enquanto agora, né, na questão da sintaxe da linguagem JavaScript, como é que JavaScript funciona, o que são aí, por exemplo, os laços, como é que isso funciona, a questão do if, do else, tá? Para que nas próximas aulas já fique mais simples essa questão de trabalhar então com os eventos, tá? E eventos precisa usar a função. Se você não está sabendo como usar o que é uma função, volta lá na aula de lógica de programação, mesmo que a gente viu lógica de programação usando outra linguagem, não tem problema, tá? Função é função em qualquer linguagem. Para entender o que é um parâmetro, o que é um retorno, tá? E aí a gente vai entender o que é função, fica muito mais simples para a próxima aula, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar de eventos e como é que a gente pode ligar isso lá com o HTML que está no corpo da página web. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço, até a próxima.